Olá! Na aula anterior, nós falamos sobre o solo, a base, aquilo que norteia os nossos comportamentos. Nessa aula de agora, nós vamos amarrar um pouquinho aquele conteúdo, aprofundar um pouco mais, para você entender como funcionam os três grupos de memória: memória genética, memória ambiente e memória experiencial. Eu vou desenhar aqui no quadro para você, então, a memória genética. Aqui vai ser um círculo e um Gzinho. Memória de ambiente, um círculo e um azinho, e memória experiencial. Bom, na aula anterior você viu falando para você que, independente se você conheça a sua parte materna, a sua parte paterna, se você conviveu com eles ou não, existem interferências na sua vida. Porque aí dentro de você, se eu pegasse você agora, por exemplo, e abrisse você numa metáfora, 50% você é mãe, 50% você é pai. Tem essa base aí dentro de você. Então, aquilo que a mãe e o pai passou na sua gestação, passou na gravidez como um todo, existe passos, não vou colocar passos, mas existem ali fragmentos disso tudo aí dentro de você que compõem a sua carga genética, que compõem a sua carga de memória. Perfeito? Então vamos entender o seguinte agora. Se dentro de nós temos a parte genética materna e paterna, e isso compõe hoje, né? Então vou desenhar aqui, ó, esse retângulo, colocar eu, né? Se quiser desenhar aí também você desenha. Se dentro de mim eu tenho a parte genética materna e paterna, vamos pensar o seguinte cenário. E aí eu vou usar elementos aqui com você agora de experiências de consultório. Talvez você que está assistindo esse material, você percebe que o dinheiro entra por uma mão, sai pela outra. Talvez você não tenha uma boa gestão financeira. Talvez você esteja endividado. Talvez você esteja com problemas no seu relacionamento. Talvez você não consegue ter um relacionamento leve. Sempre tem que ter briga. Talvez você sempre entre em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Talvez você sempre fica pulando de galho em galho, empresa trocando por R$50, por R$100. Você percebe que mesmo fazendo isso a vida não muda. Talvez você tenha dificuldade em dizer não e você é uma pessoa que diz sim para tudo. Nós vamos usar esses elementos aqui e agora. O exemplo que nós vamos usar aqui é de uma pessoa que ela tem dificuldades em dizer não. Agora, talvez isso daqui não sirva fielmente para a tua realidade, mas aqui é apenas uma tendência. Vamos colocar assim, ó, tendência. Por que tendência? Pode servir para você ou não, mas baseado na minha experiência de consultório, de cada 10, 7 ou 8 passou por isso aqui que eu vou te explicar. Vamos colocar aqui que nesse cenário, a mãe teve uma gestação onde não foi fácil, não foi leve, foi uma gestação complicada, nos meados ali de 30, 40 anos atrás, por exemplo, onde a escassez de informação era muito maior, existia escassez nas famílias, né? Escassez de dinheiro, escassez de afeto, era geralmente a família que trabalhava no almoço para comer na janta, sempre faltou alguma coisa. Aí a sua mente racional agora vai falar assim, ó, mas para mim nunca faltou nada, para mim, meus pais me deram de bom e do melhor. Isso, se veio esse pensamento, é uma justificativa da tua mente consciente. Porque lá atrás faltou sim. Talvez você agora, olhando como adulto, mais maduro, tendo mais conhecimento à sua disposição, você olha com um olhar um pouquinho mais humano lá para a vida dos seus pais, por exemplo, e você entende que não, realmente eles deram o que era melhor. Mas se a gente olhar com o olhar daquela criança que passou lá atrás, talvez aquela criança ela tinha necessidades que não foram supridas naquele momento, seja ela afetiva, seja ela uma necessidade de se sentir mais conectada, de se sentir mais pertencente, de se sentir mais acolhida, por exemplo, tá? Então, é nesse sentido que eu quero que você olhe. Então, pegando um nome aqui fictício, vamos usar o nome de Maria. Esse é o nome fictício, tá? Maria, 30 anos, e a Maria tem 2 filhos, tá? Um exemplo. Bom, mas poderia ser João, tá? Poderia ser João, mas a gente está usando o nome fictício de Maria. Aí a Maria tem a memória genética dentro dela, que veio da mamãe e do papai.
Então a mamãe e o pai passaram certas dificuldades, mas tiveram muito amor, tiveram muita parceria entre os dois. Mas talvez foi uma vida não muito leve, foi uma vida pesada. Aí quando a Maria nasce num ambiente onde ela teve que o quê? Teve que amadurecer cedo. Então a Maria teve que amadurecer cedo. Por quê? Porque a mamãe aqui, por exemplo, não tinha muito tempo dela olhar para ela. Né? Então a Maria teve que acelerar, a Maria teve que ajudar ali a limpar a casa, a cuidar das coisas, porque a mãe saía para trabalhar com o pai. Né? Ou trabalhava ou não ia ter o que comer. Então a Maria cresce nesse ambiente onde ela amadurece muito rápido, tá? Porque o ambiente exige isso dela, fortalecendo a memória genética que ela tem. E aí os comportamentos da Maria, que são as memórias experienciais dela, é o quê? É a junção da memória de ambiente com a memória genética. Entre eu tenho que fazer tudo, né? Eu tenho que ser o pilar, eu tenho que ser a pessoa ali que tem que trabalhar dia e noite, tem que estar sempre ocupada, é a pessoa que diz sim para tudo, porque ela aprendeu dessa forma. Perfeito? Só que o que acontece com a Maria? A Maria chega para trabalhar e a Maria tem dificuldade, por exemplo, de relacionamento com os amigos. Por quê? Porque a Maria ela é uma pessoa que diz sim para tudo. É a pessoa boazinha, é a pessoa queridinha. Mas ela não consegue sair do lugar. Ou talvez se a gente trocar aqui Maria pelo João. O João é aquele cara mais carrancudo, é aquele cara que não dá muita bola, é aquele cara que tudo ele consegue fazer, não aceita muita opinião. Mas porque a base dele foi necessário que ele passasse por isso aqui. Então ele tem um aprendizado dentro dele. Algumas pessoas vão falar trauma, mas não, ele teve um aprendizado de vida. E por que ele teve esse aprendizado de ser esse queridinho, de ser esse bonzinho, ou de ser talvez mais carrancudo, de ser uma pessoa mais séria, que não se relaciona muito? Porque o sistema dele lá atrás, quando eu falar sistema para você entenda como inconsciente ou teu sistema nervoso, ele aprendeu que a vida é assim. Ele sobreviveu dessa maneira. Então não faz sentido mudar a longo prazo, muito pelo contrário, apenas fortalecer. Tá fazendo sentido isso para você? Escreve aqui para mim se está fazendo sentido isso aí para você, tá bom? Se você se identificou com a Maria ou com o João, ou se não identificou, coloca, ó, não me identifiquei, mas tá fazendo sentido, por aí vai, tá bom? Para mim poder entender que realmente você está conectado aqui comigo, tá? Aí então você já entendeu de onde que vem a memória experiencial, a memória genética, a memória de ambiente. Agora, quando a gente olha para o mundo, quando a gente vai para o mundo, a gente não vai para o mundo com filtro limpo. Nós não vamos para o mundo com filtro limpo. Nós vamos para o mundo com filtro já poluído, com filtro já preenchido. Então, quando a gente olha aqui, ó, imagine que esse retângulo aqui é o mundo. E nesse mundo está o relacionamento, está o trabalho, está o dinheiro, está as amizades. Nesse mundo está o sucesso. Nesse mundo aqui, o que mais que tá? Tá a abundância. Olha, esse que estava escrevendo sucesso errado aqui, gente. Ó. É sucesso. Aí, ó, agora ficou certo. Tá a abundância, por aí vai. Quando você olha para esse mundo, vamos colocar aqui, ó, você ou eu, né? Vamos colocar em primeira pessoa. Quando a gente olha para cá, o nosso filtro, aquilo que a gente percebe o mundo, ele já tem uma base de informação. E essa base de informação vem da onde? Vem da memória de genética, vem da memória de ambiente e vem das nossas memórias experienciais. Então, se aqui está poluído, automaticamente aqui também vai estar poluído. Automaticamente aqui também vai estar poluído se aqui estiver poluído. Ah, mas eu sou igualzinho a minha mãe, eu sou igualzinho ao meu pai, eu faço igualzinho o que eles faziam. Pronto. Se veio esse pensamento, se fez sentido para você, tu já entendeu que a vida está de ponta cabeça. Porque se tu tá fazendo igual a mãe, se tu tá fazendo igual ao pai, e eles faziam da forma que você tá levando a tua vida, para agora, desconecta do mundo externo e fica só aqui, não desgruda daqui.
Porque a tua vida não vai andar enquanto você não entender que você tem que olhar com a seu viés de olhar para frente, né? Com a sua lente para frente. E por que que teu cérebro faz isso? Porque ele busca economia de energia. Simplesmente por isso. Porque ele quer economizar energia. Ao invés de você ir lá e ter experiências novas, ele procura duplicar. Então, às vezes aqui você viveu num ambiente que era escasso, viveu num ambiente que teve que amadurecer cedo, viveu num ambiente onde a mãe tinha que fazer tudo, né? Era a matriarca da casa ali, era que tinha que carregar tudo. Viveu num ambiente onde talvez o pai teve que fazer tudo. E o que eles menos faziam era olhar para eles. Comprar as coisas que eles gostavam. Aproveitar o trabalho, aproveitar o dinheiro, aproveitar a família. Talvez o que eles menos faziam. E aí você cresce fazendo o quê? Não se olhando. Porque tu aprendeu a fazer isso. E aí você está na empresa que você está, por exemplo, ganhando o que você está ganhando, e você não consegue realizar teus sonhos. Porque você cresceu aprendendo que tem que abrir mão. Tem que abrir mão dos sonhos. Tem que trabalhar pra caramba, tem que ralar pra caramba, mas não pode ver os sonhos. E aí você começa a crescer no mundo infeliz, no mundo triste, tudo cinza. E aí começa a vir ansiedade, depressão, crise de pânico. Então não são fatores isolados, mas um conjunto de aprendizado que você vai ter no longo da vida que vai moldando seus comportamentos, que vai moldando as suas características. Tá fazendo sentido isso pra você? Escreve aqui pra mim. Está fazendo sentido? Se realmente está se identificando com isso ou não. Então você já entendeu que da mesma forma que você segue padrões de comportamento, você segue padrões de emoção. Agora, isso que você percebe no dia a dia, que você segue no dia a dia, não é seu. É algo que o teu cérebro aprendeu e que você pode mudar. Por isso que ninguém tem a síndrome da Gabriela, que ninguém tem a Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Tu pode mudar. Acabei de mostrar para você que tu pode mudar. E uma das características do nosso cérebro para mudança é a plasticidade, que é o quê? A capacidade de sempre aprender algo novo. Sempre estar disposto a aprender algo novo. Tudo aquilo que você se compromete a aprender novo, o teu cérebro é capaz de modelar isso e aprender isso aí dentro de você. No seu trabalho, nos seus relacionamentos. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade de falar com o marido, dificuldade de falar com a esposa, ou se você é a pessoa que diz sim para tudo, ou que diz não para tudo, para agora, entenda o que você está sentindo com isso aí dentro de você. Para que você possa começar a dar nome. Porque se você diz sim para todo mundo, mas te pesa, te traz dor, te traz sofrimento no dia a dia, tem algo que está errado. Se você tem dificuldade de conversar com as pessoas sobre o que você sente, tem algo que está errado, algo não está normal aí dentro de você. E isso faz com que você se sabote no trabalho. Isso faz com que você brigue com o líder, isso faz com que você não consiga ser ser um bom líder, ou ser um bom dono de empresa, porque essas emoções aí dentro de você, ao qual você não tem acesso, não consegue gerenciar elas, estão fazendo com que você se sabote para respeitar, para ser leal ao padrão emocional que tem aí dentro de você. Perfeito? Nos vemos na próxima aula.